Olá, boa tarde. Então, vamos continuar a nossa discussão sobre as coordenadas polares. E agora o tema dentro do assunto coordenadas polares são as cônicas. Então, a gente vai discutir hoje as cônicas em coordenadas polares. Tá? Então, vamos analisar aqui como que a gente pode equacionar tanto a elipse, quanto a parábola, quanto a hipérbole, usando coordenadas polares. Bem, vamos começar pela elipse, mas eu já quero fazer uma observação que nós vamos usar aqui a definição tanto de elipse, quanto de parábola, quanto de hipérbole, aquela definição que foi discutida numa outra aula, que é por meio de foco e diretriz e excentricidade. Então, dado um ponto, que vai ser o foco, uma reta, que vai ser a diretriz, e um número E, que vai ser a excentricidade, nós podemos obter as três cônicas. A elipse, no caso dessa excentricidade, ser entre 0 e 1. A parábola, quando é igual a 1, e a hipérbole, quando a excentricidade é maior que 1. E essa excentricidade, esse número E aqui, nessa definição, ele tem exatamente o mesmo papel, o mesmo valor da excentricidade calculada do modo clássico, C sobre A, no caso da elipse e da hipérbole. Tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui? A definição da cônica, né, de qualquer cônica, usando excentricidade, foco e diretriz, é a seguinte: é o conjunto dos pontos do plano cuja distância até o foco é um fator da distância até a diretriz. Ou seja, essa distância é um fator dessa distância. Quando esse fator for entre 0 e 1, é o caso da elipse, que é o que nós estamos. Depois a gente vai discutir a parábola e a hipérbole, e esse fator E vai ser 1 ou maior que 1, conforme o caso. Tá? Então, essa é a forma de caracterizar, né? Isso aqui a gente pode, e já discutiu, né? Que aplicando essa fórmula aqui no sistema cartesiano, você de fato chega numa elipse quando E é menor que 1, está entre 0 e 1, mas agora o nosso objetivo é outro, é estudar coordenadas polares para essa curva. Pois bem, então para isso, a gente vai ter que equacionar isso aqui, algebricamente, distância de P a F igual a E vezes distância de P a diretriz. Bem, a distância de P a F vai ser fácil, se a gente, por exemplo, fixar aqui, ó, o sistema polar com um polo no ponto F e o eixo polar como sendo o eixo que contém o eixo maior da elipse, então a distância de P a F é R, simplesmente o R das coordenadas polares. Tá? Falta agora a gente calcular a distância de P a D e daí fazer essa conta aqui, né? Colocar aqui nessa fórmula e fazer essa conta. Pois bem, a distância de P a D vai envolver duas parcelas. Essa parcela aqui que está pintada de vermelho é a distância de F a D, né, a distância do foco até a diretriz, essa distância aqui, que é o mesmo que essa aqui, né, nós vamos chamar de P. E esse outro pedaço, que é igual a essa abscissa aqui, ó, quando eu projeto o ponto P no eixo polar, que é exatamente R cosseno θ. Né? Por quê? Porque cosseno θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, esse pedaço aqui, que é igual a esse aqui de cima, é R cosseno θ. Então, essa distância aqui de P a D é justamente R cosseno θ mais a distância de F a D, que nós chamamos P. Então, pronto, substituindo aqui, ó, distância de P a F é R, distância de P a D é essa soma aqui, multiplica por E, aqui está a equação polar da elipse. Nós só vamos escrever agora, rearranjar essa fórmula, para ficar o R isolado em função de θ. Então, multiplica aqui, passa subtraindo, e daí passa dividindo o que multiplica R, nós temos essa expressão aqui. Então, aqui nós temos a equação polar. Claro que aqui a gente tem que analisar o denominador, se não se anula, e é o que a gente vai fazer no próximo slide, analisar justamente para que valores de θ essa expressão faz sentido. Tá? Então, nós vamos ver agora
que é essa fórmula da polar da elipse, ela pode ser obtida e calculada, enfim, para qualquer valor de θ. E, em particular, a gente vai fixar aqui para entre 0 e 2π, que daí a gente vai poder parametrizar a elipse inteira, né, em termos desse θ entre 0 e 2π. Tá? Pois bem, então aqui o eixo polar, o polo, e nessa barrinha aqui nós vamos representar o θ. Né? Então, à medida que o θ vai variando de 0 a 2π, ele vai preenchendo essa barrinha e a gente vai vendo o que vai sendo plotado aqui do par r-θ. Tá? Então, por exemplo, aqui um θ bem pequenininho, ele plotou esse ponto. Na verdade, o θ igual a 0, ele plotou esse ponto. O que está em verde é a distância r. E o azul é o ponto r-θ. Tá? Então, aqui, ó, mais um valor de θ, ou mais um intervalinho de θ, ele plotou mais esse pedacinho, e assim por diante. Então, conforme o θ vai variando, ó, a gente vai tendo a elipse inteira. Aqui o θ é igual a π, né, 180 graus, esse é o r, e aqui nós temos metade. Então, dá para ver que com θ de 0 a π, nós temos a metade superior da elipse, e a outra metade de forma análoga com θ entre π e 2π. Tá? Então, o caso da elipse é, de fato, o caso mais simples dos três. Tá? Agora, vamos ver a parábola. Da mesma forma, a parábola também é definida como o conjunto dos pontos cuja distância até o foco é um fator da distância até a diretriz. Só que a diferença é que agora esse fator é igual a 1. Tá? Então, o E que aparecia aqui é igual a 1, portanto, ficou isso aqui. E isso aqui nada mais é do que a definição clássica de parábola. Distância até o foco igual a distância até a diretriz. Tá? Mas ela se encaixa naquela definição mais geral, multiplicando pelo E, e no caso aqui é igual a 1. Pois bem, aqui, essa relação que a gente vai estabelecer é exatamente a mesma, porque a distância até o foco, se a gente fizer chamar de P essa distância do foco à diretriz e fixar esse sistema polar, a distância de P a F é R, continua como no caso da elipse. E a distância de P à diretriz pode ser calculada da mesma forma, como sendo um pedaço R cosseno θ, né, que vale um pedaço aqui embaixo, mais um pedaço que é o P, que é a distância do foco à diretriz. Então, exatamente da mesma forma como nós vimos anteriormente, essa distância aqui é R cosseno θ mais P. R cosseno θ é um pedaço aqui assim, e P é o pedaço aqui que corresponde a essa distância aqui. Pronto, então daqui, como o E igual a 1, é só substituir direto aqui, né? E nós temos essa equação aqui, tá? Agora isola o R, e nós temos P sobre 1 menos cosseno θ. Tá? É exatamente a mesma fórmula, só que o que diferencia aqui é que o E é igual a 1, tá? Então é diferente lá da fórmula da elipse, porque tinha um fator E menor que 1. E aqui o que a gente vai ver é que o θ não pode ser qualquer valor. Por exemplo, o θ é igual a 0, o cosseno de 0 é 1, e então isso não fica bem definido. E, de fato, a gente enxerga aqui, né, que para um ângulo de 0, você não vai ter um ponto aqui no sistema polar com θ igual a 0, porque ele estaria nessa semirreta, no eixo polar, mas nenhum ponto da parábola pertence a esse eixo. Qualquer outra inclinação vai ter um ponto da parábola, né? Mas essa inclinação 0 não. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, aqui o sistema polar, aqui a variação de θ, só que agora o θ igual a 0 e o θ igual a 2π não podem ser substituídos nessa fórmula. Você não tem um ponto satisfazendo essa relação aqui com θ igual a 0. Tá? Eu comecei aqui com θ igual a π sobre 3 nesse desenho, porque com θ muito pequeno, muito próximo de 0, o ponto ia ficar muito longe, ia sair aqui da tela do computador. Então, eu comecei aqui com θ π sobre 3. Mas qualquer valor de θ estritamente maior que 0, já você tem um ponto rθ pertencente à parábola, porque daí isso aqui não vai ser 0 e você pode calcular o r. Então, aqui a gente tem os pontos, né? E vai até nesse desenho aqui,
para esse desenho, o θ está indo até 5π sobre 3. Então, vai desde 60 graus até 300 graus. Tá? Então, nós temos aqui o desenho da parábola. E agora, para finalizar essa conversa sobre as cônicas, o caso que é um pouco mais elaborado, vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente discutir, que é o caso da hipérbole. Bem, aqui a gente já vai ver por que ele tem algumas sutilezas, alguns detalhes a mais do que os outros, tá? Mas o começo é exatamente o mesmo, né? A mesma conversa, ó. A hipérbole também é obtida a partir de um foco, de uma diretriz e da excentricidade. Só que agora o número E, que vai nessa fórmula aqui, é a mesma fórmula, né? Distância do ponto P até o foco igual a E vezes distância até a diretriz. Ou seja, esse é um fator desse. Só que agora o fator é maior que 1, ou seja, essa distância é maior que essa. No caso da parábola, são iguais, e no caso da elipse, essa distância é menor do que essa. E aqui, no caso da hipérbole, é maior porque o fator E é maior que 1. Mas, da mesma forma, a distância de P até a diretriz é aquela mesma expressão, né? Se a gente chamar de P minúsculo aqui, essa distância, né, do foco à diretriz, e fixar aqui o sistema de coordenadas, vai ser a mesma coisa. A distância de P a F é igual a R, e a distância do ponto P até a diretriz D é justamente o Pzinho mais o R cosseno θ, tá? Então, isso vai dar esse ramo da hipérbole. Por que a gente não está falando ainda no outro ramo? Porque o outro ramo vai ser justamente formado pelos pontos que estão no lado esquerdo da diretriz, tá? Só que daí a gente vai ter que analisar a distância. Essa distância aqui do ponto até a diretriz, que nesse caso é simplesmente P mais R cosseno θ, depois vai mudar um pouquinho, tá? Mas esse ramo aqui é a mesma fórmula, exatamente a mesma fórmula que nós já deduzimos antes, no caso da elipse. Então, isolando aqui, né, nós temos EP sobre 1 menos E cosseno θ. Então, essa é a equação polar deste ramo da hipérbole. Pois bem, o fato é que a hipérbole tem um outro ramo, tá? Ou seja, tem pontos aqui do lado esquerdo da diretriz que também cumprem de que essa distância ao foco é um fator maior do que 1 vezes essa distância até a diretriz. Note que nos outros dois casos, quando o E era menor que 1 ou igual a 1, nenhum ponto desse lado ia poder cumprir essa condição, porque a distância até o foco seria sempre maior ou igual que a distância dele até a diretriz, nunca menor. Então, para os outros casos, com E menor que 1 ou maior que 1, você não ia conseguir esta condição aqui. E agora sim, agora a gente tem pontos à esquerda, cuja distância até o foco é um fator maior que 1 da distância até a diretriz. Como esse caso aqui, nesse exemplo, a gente está vendo aqui os pontos que cumprem essa condição. Tá? No caso aqui, eu acho que é 1,5 o fator, né? Esse aqui é 1,5 desse aqui, tá? Pois bem, e agora? Agora o que a gente precisa é calcular essa distância do ponto P até a diretriz para colocar aqui nessa fórmula geral. A fórmula geral está aqui. No caso do ramo da direita, a distância do foco do P à diretriz é dada por isso. E no ramo da esquerda a gente vai ver agora. Para isso, o sistema que vai auxiliar aqui é o sistema cartesiano com origem no foco, no polo do sistema polar, né? Então, colocando esse sistema cartesiano, a diretriz tem abscissa, os pontos da diretriz têm abscissa menos P, né? Porque essa distância é P, aqui é a origem, então aqui é menos P, essa abscissa. E a abscissa do ponto P aqui, vamos chamar de X no sistema cartesiano. Então, se aqui é a abscissa X e aqui é a abscissa menos P, quanto mede essa distância? É a abscissa maior menos a abscissa menor, que é menos P, que é a maior, menos a menor, que é X, menos P menos X. Ora, e agora, usando as relações que nós conhecemos entre coordenadas cartesianas e polares, quem é o X? R cosseno θ. Então, essa distância aqui agora, ao invés disso aqui, no caso do ramo 1, é
menos P menos R cosseno θ. E daí agora a gente pode isolar o R, né, fazendo a continha, e obter essa fórmula aqui. Então, esta é a equação do segundo ramo e esta é a equação do primeiro ramo. E aqui, como E é maior que 1, a gente tem que analisar com mais cautela os intervalos para o θ, né? No caso da parábola, era só excluir o 0 e o 2π. Mas aqui não, aqui outros valores de θ podem anular esse denominador ou torná-lo negativo, a gente vai analisar isso agora. Pois bem, então vamos fazer essa análise. Ah, só uma coisa, antes de ir para a análise do θ, só vale a pena uma observação aqui, que no caso, o centro desta hipérbole é o ponto de abscissa menos C, onde C é a distância entre os dois focos, 2C é a distância entre os dois focos, então menos C vai ser justamente, como aqui está a origem, né? Menos C é justamente a metade da distância entre os focos. Então aqui nós temos o centro. E para o θ igual a π, a gente vê que esse ponto aqui vai ser o vértice, e essa distância R vai assumir essa expressão, né, para θ igual a π, quando eu coloco θ igual a π aqui. Mas essa distância aqui, ó, esse valor de R, é exatamente o C menos o A, né? O C menos o A é essa distância. A partir disso aqui, a gente consegue achar o valor de A. Isolando aqui, a gente consegue achar o valor de A. Já que esse E é a excentricidade, que é C sobre A, então esse C aqui é o mesmo que AE, põe em evidência, isola o A, então nós temos uma fórmula para o A. Ou seja, se você tem essa equação, essas informações da hipérbole, né, o foco, a diretriz e a excentricidade, você consegue achar o A. Achado o A, você acha o C, e achado o C, você acha o B, e tem todos os elementos da hipérbole. Tá? Agora sim, vamos para a análise dos intervalos de θ que fazem sentido essa fórmula e essa outra fórmula aqui, dos dois ramos. Tá? Então, aqui estão as duas fórmulas, aqui o sistema polar, tá? E aqui aquela barrinha, como nos outros exemplos, que vai mostrar os valores de θ e, ao mesmo tempo, aqui em cima, o correspondente ponto Rθ. Então, para cada θ nessa barrinha, aqui a gente vê o Rθ, tá? Então, vamos analisar agora. Uma coisa que vai ser importante para essa análise, para ver para que valores de θ essa expressão faz sentido, ou seja, o ponto Rθ vai estar na hipérbole, vale a pena a gente observar quais são as assíntotas. Tá? Então, aqui foi importante, ó, calcular o C, o A, aí tem o B também, então aqui é B, aqui é A, e aqui é C, e aqui esse ângulo eu vou chamar de θ1, tá? Que é o ângulo de abertura aqui do horizontal até uma assíntota. Esse ângulo aqui é o mesmo, θ1, tá? Então, aqui tem as assíntotas. E a hipérbole, ela vai se aproximando das assíntotas. Então, é de se imaginar que aqui também alguns valores de θ não encontrem os pontos da hipérbole, que é o que a gente vai ver agora, né? Então, por exemplo, θ igual a 0 vai dar essa semirreta aqui que não vai achar nenhum ponto da hipérbole. Ou seja, para θ igual a 0, isso aqui não faz sentido. Tá? Então, eu vou olhar o primeiro ramo. Então, eu vou olhar os valores de θ para os quais o primeiro ramo está bem definido. Ou seja, essa expressão aqui está bem definida. São os valores de θ para os quais essa expressão aqui é estritamente positiva, tá? Porque isso aqui não pode ser negativo, porque senão essa conta não poderia dar o R, que é maior ou igual a 0. Então, vamos ver o θ, que valor pode assumir. Ó, aqui um valor um pouquinho maior de θ, também isso aqui não vai... O fato de estar vazado aqui o segmentozinho significa que ele não encontra um ponto da hipérbole. Se a gente aumentar um pouquinho ainda, não vai encontrar um pouco. Agora aqui nós chegamos no limite, quando essa reta é paralela a essa, ou seja, quando esse ângulo aqui é θ1. A partir desse ângulo, quando a gente aumentar um pouco, aí sim ele vai encontrar um ponto da hipérbole. Tá? Então, esse θ1 aqui é o ângulo que vai ser o limite. A partir dele, até um outro valor, nós vamos
obter os pontos da hipérbole. E como que a gente vai obter esse θ1 aqui? Basta observar que A sobre C, né, que é cateto sobre hipotenusa, que é o cosseno de θ1, é o mesmo que 1 sobre E, porque C sobre A é E. Então, A sobre C é 1 sobre E. E esse θ, portanto, é o arco cujo cosseno vale 1 sobre E. Então, nós temos já aqui esse θ1. A partir dele, até um certo ponto, nós vamos ter essa expressão aqui bem definida, dando um valor de R, e, portanto, o R com esse θ vai ser um ponto da hipérbole. Aqui tem um deles. Obviamente que eu não escolhi um muito perto daquele que é paralelo, né? Muito pertinho de θ1, porque senão também ia ficar um ponto muito longe aqui, ia fugir desse espaço aqui do computador, tá? Então, agora, alguns valores de θ na barrinha, ó, em preto aqui, e os correspondentes pontos na hipérbole, satisfazendo essa equação do ramo 1, tá? Tá. E vai até onde? Até quando isso aqui ficar paralelo com isso aqui, ou seja, até 2π menos θ1, porque esse ângulo aqui é θ1 também, então vai até aqui, ó, 2π menos θ1. A partir daqui, não tem mais interseção essa reta com a hipérbole, né? Nesse aqui não tem, e a partir daqui também não. Né? Então, o que está em vermelho são valores para os quais isso aqui não está bem definido, e os valores de θ para os quais isso aqui está bem definido e definem o ramo da hipérbole vão de θ1 até θ2. E o que está pintado de azul aqui, o pedaço que a gente desenhou em azul da hipérbole, corresponde a esse intervalo preto aqui na barrinha, né? Esses valores do intervalo preto, tá? E o que não está aparecendo aqui corresponde a esses outros valores de θ. Tá? E da mesma maneira, o ramo 2. O ramo 2 também, aí a explicação é inteiramente análoga. Agora a gente vai olhar o ramo 2, para que valores de θ eu vou conseguir essa expressão aqui bem definida. Então, esse denominador tem que ser não nulo e negativo, porque com esse menos aqui, essa expressão tem que ser positiva. E isso significa que θ tem que estar num certo intervalo, que a gente vai olhar agora, e as assíntotas vão ajudar bastante nisso. Ó. Então, aqui tem um valor que não intercepta, aqui outro. Note que a gente está olhando para o segundo ramo, então esse ponto aqui não conta. Tá? E aqui, quando deu paralelo. Quando deu paralelo, a gente chegou num certo θ3, que é π menos θ1. Tá? Esse ângulo aqui, ó, é justamente o π menos esse aqui. E esse aqui é justamente o θ1. Tá? Porque esse ângulo aqui é o mesmo que daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. E esse ângulo aqui é θ1. Então, esse ângulo é π menos θ1, que é o θ3. Então, todo esse pedaço vermelho são ângulos para os quais isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. E, de fato, não tem um ponto da hipérbole. A partir daqui, até um certo valor, que eu vou chamar de θ4, a gente vai ter a interseção. Aqui, aqui, até um certo θ4, onde fica paralelo. Quem é esse θ4? É justamente π mais θ1. Tá? Então, aqui a gente tem precisamente os valores de θ para o ramo 1 e para o ramo 2, ou seja, para que essa expressão aqui esteja bem definida, essas duas expressões estejam bem definidas, e todos esses valores de θ, esses intervalos para θ, dependem desse primeiro θ aqui, do θ1, que é o arco cujo cosseno vale 1 sobre E, que foi o dado inicial aqui, né, a excentricidade. Tá? Então, a partir daqui, ó, ela não vai cruzar mais. Quando era paralelo, era o limite, né? Antes disso, ela cruzava, e daí, a partir daqui, ela não cruza mais. Tá? Então, é isso. Essa análise aí conclui a nossa discussão sobre as cônicas, por meio de coordenadas polares. Tá? Eu espero que tenha sido produtivo. Obviamente que tem bastante detalhe ali que vocês podem depois analisar com calma, fazendo as contas, né? Mas a ideia está aí. Obrigado, boa tarde.